Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a formação litúrgica daqui do Convento Franciscano de Lages. Hoje nós vamos refletir sobre a liturgia, que sua mente acompanhe a voz, para ajudar a celebrar. A mente deve ajudar a voz, ou a mente deve acompanhar a voz. Liturgia se faz com gestos, rituais e com palavras. Aquilo que dissemos a respeito dos símbolos e ações simbólicas vale igualmente para as palavras que ouvimos. Cantamos e pronunciamos nas celebrações. É preciso aprender a ouvir, cantar e orar. E é preciso que compreendamos, que sejamos capazes de captar o sentido das palavras. Há uma frase muito bonita que expressa isso: que sua mente acompanhe a voz. E poderíamos acrescentar que seu coração acompanhe sua mente e sua voz. Está proclamando uma leitura, cantando um salmo, fazendo uma prece, que seu coração saboreie e que sua mente esteja atenta ao sentido daquilo que você está dizendo com a boca e ouvindo com o ouvido. Esteja por inteiro nesta ação de ler, cantar, orar e ouvir. Ouça com os sentidos do corpo, da mente e do coração. Por isso, seja possível o primeiro requisito, que é compreender a linguagem usada na liturgia. Não é igual à linguagem corriqueira da vida cotidiana. É uma linguagem que precisamos entender diferente. Há muitas expressões próprias, com sentido diferente da linguagem social. Mesmo que as palavras sejam conhecidas, o sentido delas na liturgia é diferente. Vamos lembrar algumas delas. Por exemplo, aliança, cordeiro, Senhor, mistério, memória, recordação, símbolo, ofício, preparação, comunhão. Onde podemos encontrar o sentido que essas palavras têm na liturgia? Pergunto. Fazem parte da longa tradição judaica cristã, em boa parte registrada nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Expressam um modo de vida que tem como centro a relação com Deus da aliança, ao longo de muitos séculos da história, com altos e baixos, numa longa busca. Por isso, para compreender as palavras ditas na liturgia, é necessário adquirir uma razoável cultura bíblica, uma aprendizagem que normalmente deve ou deveria iniciar na catequese. Sem um mínimo dessa
bagagem de cultura bíblica, a liturgia para nós, mais ou menos, será para nós mais ou menos como se estivéssemos assistindo a um teatro, realizado numa língua que não conhecemos. Não estaremos em condições de participar de maneira consciente. Não seremos capazes de acompanhar as palavras da liturgia com a mente e o coração. Embora tudo seja dito em português. De fato, é da Bíblia que são lidas as leituras, interpretadas na homilia. É dela, das leituras, que são tiradas é da Bíblia que são tirados os salmos e cânticos, e de sua inspiração que nasceram as orações e os hinos. É dela que os gestos e sinais tiram seu significado. Mais do que isto, o próprio sentido teologal da liturgia, que se refere com Deus, teologal, encontra-se antes de tudo na Bíblia. Por isso, formação litúrgica e formação bíblica devem andar de mãos dadas. Quem cuida da formação litúrgica deve fazer nascer também um vivo e suave afeto pelas Sagradas Escrituras. Mas, cuidado, não se trata de uma leitura ao pé da letra, fundamentalista, ou um conhecimento estático, intelectual. É necessário ler a Bíblia como um encontro com Deus e como meio para perceber, ler e interpretar os sinais de Deus em nossa própria vida, nos acontecimentos atuais e de nossa cidade e região e de nossa sociedade, de nosso mundo. A palavra de Deus inclui quase sempre uma convocação para a missão, para a ação, para um compromisso. É uma resposta, uma responsabilidade que a palavra de Deus pede. Portanto, para fazermos uma boa liturgia, precisamos entender, em primeiro lugar, o que estamos falando, o que se está pedindo, o significado das palavras. E aí está a compreensão na Bíblia, nos salmos, nas orações e nos hinos. Vamos, pois, ser amantes da Bíblia. Isso quer dizer, não intelectualmente, mas que a Bíblia seja sempre um encontro com Deus que nos fala, e nós precisamos entendê-lo para a nossa realidade hoje. Era isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a formação litúrgica daqui do Convento Franciscano de Lages. Hoje nós vamos refletir sobre a liturgia, que sua mente acompanhe a voz, para ajudar a celebrar. A mente deve ajudar a voz, ou a mente deve acompanhar a voz.
Liturgia se faz com gestos, rituais e com palavras. Aquilo que dissemos a respeito dos símbolos e ações simbólicas vale igualmente para as palavras que ouvimos. Cantamos e pronunciamos nas celebrações. É preciso aprender a ouvir, cantar e orar. E é preciso que compreendamos, que sejamos capazes de captar o sentido das palavras. Há uma frase muito bonita que expressa isso: que sua mente acompanhe a voz. E poderíamos acrescentar que seu coração acompanhe sua mente e sua voz. Está proclamando uma leitura, cantando um salmo, fazendo uma prece, que seu coração saboreie e que sua mente esteja atenta ao sentido daquilo que você está dizendo com a boca e ouvindo com o ouvido. Esteja por inteiro nesta ação de ler, cantar, orar e ouvir. Ouça com os sentidos do corpo, da mente e do coração. Por isso, seja possível o primeiro requisito, que é compreender a linguagem usada na liturgia. Não é igual à linguagem corriqueira da vida cotidiana. É uma linguagem que precisamos entender diferente. Há muitas expressões próprias, com sentido diferente da linguagem social. Mesmo que as palavras sejam conhecidas, o sentido delas na liturgia é diferente. Vamos lembrar algumas delas. Por exemplo, aliança, cordeiro, Senhor, mistério, memória, recordação, símbolo, ofício, preparação, comunhão. Onde podemos encontrar o sentido que essas palavras têm na liturgia? Pergunto. Fazem parte da longa tradição judaica cristã, em boa parte registrada nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Expressam um modo de vida que tem como centro a relação com Deus da aliança, ao longo de muitos séculos da história, com altos e baixos, numa longa busca. Por isso, para compreender as palavras ditas na liturgia, é necessário adquirir uma razoável cultura bíblica, uma aprendizagem que normalmente deve ou deveria iniciar na catequese. Sem um mínimo dessa bagagem de cultura bíblica, a liturgia para nós, mais ou menos, será para nós mais ou menos como se estivéssemos assistindo a um teatro, realizado numa língua que não conhecemos. Não estaremos em condições de participar de maneira consciente. Não seremos capazes de acompanhar as palavras da liturgia com a mente e
e o coração, embora tudo seja dito em português. De fato, é da Bíblia que são lidas as leituras, interpretadas na homilia. É dela, das leituras, que são tiradas é da Bíblia que são tirados os salmos e cânticos, e de sua inspiração que nasceram as orações e os hinos. É dela que os gestos e sinais tiram seu significado. Mais do que isto, o próprio sentido teologal da liturgia, que se refere com Deus, teologal, encontra-se antes de tudo na Bíblia. Por isso, formação litúrgica e formação bíblica devem andar de mãos dadas. Quem cuida da formação litúrgica deve fazer nascer também um vivo e suave afeto pelas Sagradas Escrituras. Mas, cuidado, não se trata de uma leitura ao pé da letra, fundamentalista, ou um conhecimento estático, intelectual. É necessário ler a Bíblia como um encontro com Deus e como meio para perceber, ler e interpretar os sinais de Deus em nossa própria vida, nos acontecimentos atuais e de nossa cidade e região e de nossa sociedade, de nosso mundo. A palavra de Deus inclui quase sempre uma convocação para a missão, para a ação, para um compromisso. É uma resposta, uma responsabilidade que a palavra de Deus pede. Portanto, para fazermos uma boa liturgia, precisamos entender, em primeiro lugar, o que estamos falando, o que se está pedindo, o significado das palavras. E aí está a compreensão na Bíblia, nos salmos, nas orações e nos hinos. Vamos, pois, ser amantes da Bíblia. Isso quer dizer, não intelectualmente, mas que a Bíblia seja sempre um encontro com Deus que nos fala, e nós precisamos entendê-lo para a nossa realidade hoje. Era isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a formação litúrgica daqui do Convento Franciscano de Lages. Hoje nós vamos refletir sobre a liturgia, que sua mente acompanhe a voz, para ajudar a celebrar. A mente deve ajudar a voz, ou a mente deve acompanhar a voz. Liturgia se faz com gestos, rituais e com palavras. Aquilo que dissemos a respeito dos símbolos e ações simbólicas vale igualmente para as palavras que ouvimos. Cantamos e pronunciamos nas celebrações. É preciso aprender a ouvir, cantar e orar. E é preciso que compreendamos, que sejamos capazes de captar o sentido das palavras.
Há uma frase muito bonita que expressa isso: que sua mente acompanhe a voz. E poderíamos acrescentar que seu coração acompanhe sua mente e sua voz. Está proclamando uma leitura, cantando um salmo, fazendo uma prece, que seu coração saboreie e que sua mente esteja atenta ao sentido daquilo que você está dizendo com a boca e ouvindo com o ouvido. Esteja por inteiro nesta ação de ler, cantar, orar e ouvir. Ouça com os sentidos do corpo, da mente e do coração. Por isso, seja possível o primeiro requisito, que é compreender a linguagem usada na liturgia. Não é igual à linguagem corriqueira da vida cotidiana. É uma linguagem que precisamos entender diferente. Há muitas expressões próprias, com sentido diferente da linguagem social. Mesmo que as palavras sejam conhecidas, o sentido delas na liturgia é diferente. Vamos lembrar algumas delas. Por exemplo, aliança, Cordeiro, Senhor, mistério, memória, recordação, símbolo, ofício, preparação, comunhão. Onde podemos encontrar o sentido que essas palavras têm na liturgia? Pergunto. Fazem parte da longa tradição judaica cristã, em boa parte registrada nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Expressam um modo de vida que tem como centro a relação com Deus da aliança, ao longo de muitos séculos da história, com altos e baixos, numa longa busca. Por isso, para compreender as palavras ditas na liturgia, é necessário adquirir uma razoável cultura bíblica, uma aprendizagem que normalmente deve ou deveria iniciar na catequese. Sem um mínimo dessa bagagem de cultura bíblica, a liturgia para nós, mais ou menos, será para nós mais ou menos como se estivéssemos assistindo a um teatro, realizado numa língua que não conhecemos. Não estaremos em condições de participar de maneira consciente. Não seremos capazes de acompanhar as palavras da liturgia com a mente e o coração, embora tudo seja dito em português. De fato, é da Bíblia que são lidas as leituras, interpretadas na homilia. É dela, das leituras, que são tiradas é da Bíblia que são tirados os salmos e cânticos, e de sua inspiração que nasceram as orações e os hinos.
É dela que os gestos e sinais tiram seu significado. Mais do que isto, o próprio sentido teologal da liturgia, que se refere com Deus, teologal, encontra-se antes de tudo na Bíblia. Por isso, formação litúrgica e formação bíblica devem andar de mãos dadas. Quem cuida da formação litúrgica deve fazer nascer também um vivo e suave afeto pelas Sagradas Escrituras. Mas, cuidado, não se trata de uma leitura ao pé da letra, fundamentalista, ou um conhecimento estático, intelectual. É necessário ler a Bíblia como um encontro com Deus e como meio para perceber, ler e interpretar os sinais de Deus em nossa própria vida, nos acontecimentos atuais e de nossa cidade e região e de nossa sociedade, de nosso mundo. A palavra de Deus inclui quase sempre uma convocação para a missão, para a ação, para um compromisso. É uma resposta, uma responsabilidade que a palavra de Deus pede. Portanto, para fazermos uma boa liturgia, precisamos entender, em primeiro lugar, o que estamos falando, o que se está pedindo, o significado das palavras. E aí está a compreensão na Bíblia, nos salmos, nas orações e nos hinos. Vamos, pois, ser amantes da Bíblia. Isso quer dizer, não intelectualmente, mas que a Bíblia seja sempre um encontro com Deus que nos fala, e nós precisamos entendê-lo para a nossa realidade hoje. Era isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a formação litúrgica daqui do Convento Franciscano de Lages. Hoje nós vamos refletir sobre a liturgia, que sua mente acompanhe a voz, para ajudar a celebrar. A mente deve ajudar a voz, ou a mente deve acompanhar a voz. Liturgia se faz com gestos, rituais e com palavras. Aquilo que dissemos a respeito dos símbolos e ações simbólicas vale igualmente para as palavras que ouvimos. Cantamos e pronunciamos nas celebrações. É preciso aprender a ouvir, cantar e orar. E é preciso que compreendamos, que sejamos capazes de captar o sentido das palavras. Há uma frase muito bonita que expressa isso: que sua mente acompanhe a voz. E poderíamos acrescentar que seu coração acompanhe sua mente e sua voz. Está proclamando uma leitura, cantando um salmo, fazendo uma prece, que seu coração saboreie e que sua mente esteja atenta
ao sentido daquilo que você está dizendo com a boca e ouvindo com o ouvido. Esteja por inteiro nesta ação de ler, cantar, orar e ouvir. Ouça com os sentidos do corpo, da mente e do coração. Por isso, seja possível o primeiro requisito, que é compreender a linguagem usada na liturgia. Não é igual à linguagem corriqueira da vida cotidiana. É uma linguagem que precisamos entender diferente. Há muitas expressões próprias, com sentido diferente da linguagem social. Mesmo que as palavras sejam conhecidas, o sentido delas na liturgia é diferente. Vamos lembrar algumas delas. Por exemplo, aliança, Cordeiro, Senhor, mistério, memória, recordação, símbolo, ofício, preparação, comunhão. Onde podemos encontrar o sentido que essas palavras têm na liturgia? Pergunto. Fazem parte da longa tradição judaica cristã, em boa parte registrada nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Expressam um modo de vida que tem como centro a relação com Deus da aliança, ao longo de muitos séculos da história, com altos e baixos, numa longa busca. Por isso, para compreender as palavras ditas na liturgia, é necessário adquirir uma razoável cultura bíblica, uma aprendizagem que normalmente deve ou deveria iniciar na catequese. Sem um mínimo dessa bagagem de cultura bíblica, a liturgia para nós, mais ou menos, será para nós mais ou menos como se estivéssemos assistindo a um teatro, realizado numa língua que não conhecemos. Não estaremos em condições de participar de maneira consciente. Não seremos capazes de acompanhar as palavras da liturgia com a mente e o coração, embora tudo seja dito em português. De fato, é da Bíblia que são lidas as leituras, interpretadas na homilia. É dela, das leituras, que são tiradas é da Bíblia que são tirados os salmos e cânticos, e de sua inspiração que nasceram as orações e os hinos. É dela que os gestos e sinais tiram seu significado. Mais do que isto, o próprio sentido teologal da liturgia, que se refere com Deus, teologal, encontra-se antes de tudo na Bíblia. Por isso, formação litúrgica e formação bíblica devem andar de mãos dadas. Quem cuida da formação litúrgica
deve fazer nascer também um vivo e suave afeto pelas Sagradas Escrituras. Mas, cuidado, se trata de uma leitura, não se trata de uma leitura ao pé da letra, fundamentalista, ou um conhecimento estático, intelectual. É necessário ler a Bíblia como um encontro com Deus e como meio para perceber, ler e interpretar os sinais de Deus em nossa própria vida, nos acontecimentos atuais e de nossa cidade e região e de nossa sociedade, de nosso mundo. A palavra de Deus inclui quase sempre uma convocação para a missão, para a ação, para um compromisso. É uma resposta, uma responsabilidade que a palavra de Deus pede. Portanto, para fazermos uma boa liturgia, precisamos entender, em primeiro lugar, o que estamos falando, o que se está pedindo, o significado das palavras. E aí está a compreensão na Bíblia, nos salmos, nas orações e nos hinos. Vamos, pois, ser amantes da Bíblia. Isso quer dizer, não intelectualmente, mas que a Bíblia seja sempre um encontro com Deus que nos fala, e nós precisamos entendê-lo para a nossa realidade hoje. Era isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.